Mais uma vez, boa noite para quem eu não vi ainda. Já puderem abrir suas Bíblias. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Nós vamos ler ele daqui um pouquinho. Já pode deixar lá, que nós vamos compartilhar sobre ele. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre, quase que uma questão lógica, sobre voluntariado, mas de uma maneira um pouco diferente. Talvez você nunca pensou com essa perspectiva que eu vou ministrar. Nós vamos falar sobre um voluntário profissional. Inclusive, parece contraditória as duas palavras, Porque quando a gente pensa em um voluntário, você pensa numa causa voluntária, você pensa em servir como voluntário, imediatamente você já se desprover de interesse de receber algo em troca, não é verdade? Nós tivemos aí recentemente a questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, então mobilizou muitas pessoas de vários estados do Brasil, e as pessoas foram para lá sem nenhum interesse, como voluntários. Mas quando nós falamos em voluntário profissional, já do outro lado, quando você fala em alguém que está fazendo algo profissional, imediatamente a gente já conecta com um outro extremo, alguém que se preparou, alguém que está trabalhando, esperando um resultado, esperando uma recompensa. Então essas duas palavras parece que elas são tão antônimas, elas estão em dois extremos que parece que elas não combinam, mas vocês vão ver que combinam. Num contexto bíblico, num contexto de fé, algumas coisas naturais que não combinam no natural, combinam. E eu vou desafiar você a pensar como um voluntário profissional. E o foco dessa junção das palavras, na verdade, é a excelência. Ao mesmo tempo que nós fazemos algo desprovido de interesse, de ser recompensado, ser reconhecido, receber os holofotes sobre as nossas vidas, nós estamos fazendo de maneira tão empenhada, de maneira tão dedicada, de maneira tão excelente que parece até um nível profissional. Amém? Eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho, assim como nós paramos ali um momento depois da dinâmica para tirar conclusões. Tirar a conclusão aqui em relação a esse apontamento, sobre ser um voluntário profissional. Um voluntário, por algum tempo nós evitamos usar esse termo, um voluntário. Não sei se vocês lembram, mas nós usávamos o termo colaborador. Lembram disso? Por que nós evitávamos usar o termo voluntário? Porque o termo voluntário dá um tom de que a gente faz o que quer, quando dá, do jeito que dá, E aí não combina com o reino de Deus. E isso me pesava no coração, eu pensava comigo, nossa, o voluntário até que é legal o termo, mas ele passa uma visão errada das coisas. Não é que o termo passa uma visão errada, é que a nossa cultura, ela entendeu que o voluntário é isso. E no reino de Deus, se a gente pensar de acordo com a cultura desse mundo, ser um voluntário, nós vamos fazer algo assim, realmente, entregar o que está sobrando para Deus. O que está sobrando? Puxa vida, hoje não deu tempo de orar, então não oro sem problema, porque eu sou só um voluntário. Hoje só deu tempo de eu fazer a metade daquilo que eu combinei, então não tem problema, porque eu sou um voluntário. Eu tenho já as minhas prioridades, eu já tenho o meu cronograma, e eu faço se sobrar um tempo, se der um tempo. Isso acaba que, às vezes, nos levando a fazer as coisas de Deus de forma até mesmo relaxada. Inclusive, mandei um videozinho hoje, um pequeno vídeo no grupo, lembrando do que diz Jeremias 48:10, e eu quero pontuar aqui para vocês que eu não quero de maneira nenhuma que ninguém sirva ao Senhor de forma pressionada, de forma obrigatória. Nós precisamos ter o nosso coração nesse serviço. Nosso coração tem que estar no serviço da casa do Senhor. Nós devemos ter paixão, nós devemos ter alegria. Depois que você serve ao Senhor, nós podemos ir para a nossa casa assim, com um sentimento de realização. Mas também entender que nós não podemos viver conforme a cultura desse mundo em relação ao voluntariado. Você pensava assim? Já pensou assim alguma vez? Como voluntário? Se der, eu vou. Se der, eu faço. Se der, eu ponho em prática aquilo que eu combinei. Como der, não dá para dar meia hora, eu dou 5 minutos. E o pastor tem que aceitar. O pastor não é um problema, na verdade. Eu sou bem bonzinho, eu aceito. Mas
a gente precisa levar essa visão diante de Deus, porque Deus ele não aceita as coisas de qualquer jeito, né? Quando a gente chama Deus de Senhor, a gente também já está nos colocando numa posição, não de voluntário nos termos humanos, mas de alguém que está decidido a entregar o nosso melhor a Ele. Amém, queridos? E é difícil, às vezes, para uma pessoa que não tem a compreensão da cultura do voluntariado perante a palavra de Deus, entregar o seu melhor para Deus. Tratar as coisas de Deus como prioridade. Então, eu queria juntar as duas coisas. Ao mesmo tempo que nós vamos pensar em ser um voluntário, algo que não tem remuneração, nós vamos pensar em oferecer a Deus, à igreja e às pessoas que aqui frequentam o nosso melhor, como se nós estivéssemos recebendo o melhor salário do mundo. Amém? Então, quando nós pensamos também num voluntário profissional, nós já lembramos que a maioria das pessoas ao nosso redor, todos os dias, se levantam decididas a estudar, a fazer um curso, a realmente mudar, às vezes, de emprego, pensando numa remuneração melhor. O profissional está intimamente ligado com remuneração. E aí que nós precisamos nos lembrar que, nos termos de fé, ser profissional, na verdade, é ser excelente. Amém? E nós vamos pensar bastante sobre isso. O que um profissional faz? Qual que é o foco de uma pessoa profissional? Nós já apontamos aqui alguns focos de alguém que só pensa como um voluntário nos termos humanos. Agora nós vamos pensar em alguém que só foca como profissional nos termos humanos, mas que nós podemos pegar essa realidade do pensamento de um profissional nos termos humanos e transferir para o reino de Deus. Um profissional de excelência, um bom profissional, ele cumpre a agenda, não cumpre? Imagine você, um médico, renomado, uma médica renomada, uma pessoa que foi lá, estudou, fez, 6, 7, 8 anos de faculdade, pós-graduação, especialização. Aí você está conseguindo os teus primeiros clientes, mas você agenda um horário e não aparece no consultório. Qual que vai ser a primeira impressão do teu paciente? Ele não é profissional. Se fosse profissional, não quebraria a sua agenda. Uma pessoa profissional, ela cumpre os compromissos, ela cumpre horários, ela investe em conhecimento, não é verdade, queridos? Um advogado, por exemplo, não importa há quantos anos esse advogado é formado, a quanta experiência ele já tem, ele não pode deixar de estudar, porque as leis estão se atualizando, há coisas novas chegando, então o estudo consistente vai transformar ele, de fato, num profissional. Um profissional também investe em material. Por exemplo, se você tem um comércio, a questão visual ela é muito importante nos nossos dias. Então, às vezes, você está, não, mas aqui está tudo certo, o produto está na prateleira, eu tenho o que oferecer, mas por que às vezes o cliente não entra? Porque a nossa fachada não está boa, porque o aspecto ali do ambiente não está legal. Então, o profissional também investe. Por isso que eu até me ofereci como modelo. Vocês gostaram do modelo? Não sei se agora vai vender mais, depois de eu estar usando. Mas é isso que a gente quer passar para todas as pessoas no reino de Deus, que, de fato, a gente quer oferecer a Deus algo excelente, não qualquer coisa. Eu tenho uma séria dificuldade com o vestuário. Eu vou dizer para vocês que eu não sou muito profissional na questão do vestuário, mas eu vou me dedicar melhor nessa área, como um voluntário profissional. Mas um profissional investe em conhecimento, ele está buscando se aperfeiçoar, ele investe no material, ele investe em equipe, não é verdade? Os empresários estão orientando os seus funcionários, estão treinando seus funcionários, assim como nós também estamos oferecendo, de certa forma, um treinamento para vocês, sempre oferecerem a Deus algo melhor. Um profissional trata bem os seus clientes, anda bem vestido, está sempre de bom humor, mesmo quando as coisas não estão dando certo, o profissional, ele mantém a postura. Amém, queridos? Veja bem, tudo isso nós podemos transferir para a nossa realidade como voluntários. Tudo isso nós podemos oferecer a Deus e à igreja e às pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não somos só um voluntário, nós somos um voluntário profissional. Amém? Nós vemos profissionais sorrindo, às vezes você fala, nossa, mas é um falso fulano de tal, Quando eu estava lá no consultório, quase me pegou no colo para me atender. Daí eu encontrei na rua, mas lá ele era profissional. Lá ele estava oferecendo um serviço,
Por quê? Porque, afinal, ele quer causar uma boa impressão, ele quer agradar, né, aqueles que sustentam ele, que são os seus clientes. Nós não estamos aqui como um voluntário nos termos humanos e nem como um profissional nos termos humanos. Então, embora a gente queira oferecer algo tão excelente, o nosso foco não é receber algo em troca. Amém? Mas oferecer algo a Deus que seja excelente. Não sei se você pegou essas ideias, mas é mais ou menos isso, né? Sobre pagamento. Talvez você pense, nossa, pastor, eu comecei a me empolgar quando você falou que era profissional, quanto que nós vamos receber? Eu vou contar para vocês, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Né? Só que também não é nos termos naturais, não é nos termos humanos. Eu vou mostrar para vocês que Deus tem 3 maneiras de pagar você pelo teu serviço voluntário e profissional. Você quer saber como Deus vai pagar você? Ele trabalha com 3 métodos, em 3 momentos diferentes. O primeiro método de pagamento foi na cruz do Calvário. Lá ele pagou a maior parcela do nosso serviço pela nossa vida. A cruz foi o lugar de pagamento. 1 Coríntios 6,20 diz isso. Pedi lá para você abrir. 1 Coríntios 6,20 diz assim, vocês foram comprados por alto preço. O preço foi tão alto que Deus não pagou apenas pelo nosso serviço voluntário profissional. Ele pagou pela nossa vida. Na verdade, nós pertencemos a Ele, porque Ele nos comprou. Está escrito lá, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Está falando, né, assim, especificamente de servir a Ele com aquilo que nós temos à nossa disposição. Então, o primeiro método de pagamento é o pagamento adiantado. Mas eu vou apontar para vocês alguns problemas quando nós usamos esse método de pagamento aqui na Terra. Você já teve a experiência de contratar alguém e pagar adiantado, não? Alguém aí já teve? Deu certo, não? Não deu certo, né? Eu também tive uma experiência, né, alguns anos atrás, eu estava fazendo a minha garagem, então eu trabalhava de segunda a sábado, no sábado de tarde eu ia lá, né, assentava tijolo, fazia massa, fazia concreto, né, eu sozinho lá trabalhando, só que não estava rendendo. Um dia eu estava trabalhando, não sei se no domingo de manhã, ou no sábado de tarde, passou um homem de bicicleta lá e, né, parou lá e falou, olha, você não está precisando de ajuda, hein? Não está precisando, né, que eu faça aí algum serviço para você, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei, olha, eu na verdade estou precisando sim, né? Se você tiver interesse e não for muito caro, né, porque eu já estou fazendo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, não, fique tranquilo. Contratei ele para fazer o piso da garagem. Na verdade, para preparar o chão, porque o piso eu ia fazer em outro momento. Aí, só que ele queria receber adiantado. Eu falei, olha, eu não pago adiantado. Não pago adiantado. Ele falou, não, mas é assim, ó, é porque eu não lembro exatamente, eu vou criar uma história, porque eu não lembro exatamente o que ele falou. Ele queria para comprar o fralda, o leite, é uma história que se repete bastante assim, né? Que comove a gente. Então, ele pediu alguma coisa nesse sentido, olha, minhas crianças estou sem comida para dar para elas, alguma coisa nesse sentido. Daí eu falei para ele, olha, eu não pago adiantado. Eu pago você certinho, né, mas depois que você entregar o serviço. Ele insistiu tanto, né, e ele usou um termo, ele falou assim, olha aí, pode ficar tranquilo. Eu não me conhecia, então não me chamou pelo nome, mas ele falou assim, pode ficar tranquilo, porque eu sei que dor de barriga não dá uma vez só. No sentido assim, olha, eu sei, eu não vou falhar com você, porque daqui um pouco eu vou precisar de você e daí você não vai me ajudar. Ele usou esses termos, né? Eu falei, tudo bem. Dei R$20 para não dizer que eu não dei nada. Nunca mais apareceu. Por vintão, ele não se preocupou com a dor de barriga mais. Deixou um facão lá, deixou mais alguma coisa, assim, que eu acho que não valia o que ele deixou, mas ele simplesmente não apareceu mais. Nunca vi ele nem mais gordo, nem mais magro, nem mais branco, nem mais preto, nem mais, né? É incrível como esse método, às vezes, cria uma situação que a gente, às vezes, se enreda. E sabe por que Deus ele confia na gente? Que Ele paga antes. E, às vezes, o que acontece? Quando a gente, olha, é o que acontece com muitas pessoas, quando a gente se converte, a gente está consciente do alto preço que Jesus pagou, então a gente tem muito ânimo, muita pegada, e a gente está apaixonado por Ele, e tudo que vier para a gente fazer, a gente faz, e com alegria, e com ânimo, e não tem dificuldade para nós, só que ao decorrer do tempo, puxa vida, eu já gastei tudo agora.
E agora parece que eu estou trabalhando de graça. E a gente vai, puxa vida, será que não tem outro patrão? Será que não tem outro lugar aí? Porque agora, sei lá, desanimei, porque eu não estou vendo mais a cor, né? Parece que acabou, parece que até é uma situação injusta, porque, né, olha aí, eu estou trabalhando há tanto tempo e agora não pego mais nada de dinheiro. É essa a impressão que muitas vezes nós temos como voluntários, né? Quando a gente está lá no primeiro amor, a gente está lembrando consistentemente do que Jesus pagou por nós, mas o tempo passa, e a nossa memória é fraca, e passa um período, e a gente, como voluntário, né, começa a desanimar, porque parece que o que a gente recebeu era tão pouco em relação àquilo que nós fomos chamados para fazer, e a gente acaba sendo infiel com Deus, e a gente acaba relaxando com Deus, e a gente já vai, né, não, era 8 horas para mim entrar no trabalho, eu vou 9h30, se ele quiser me mandar embora, quem vai perder é ele, eu já recebi, e eu vou ter que sair, vou arrumar um atestado também, e eu vou ter que sair um pouco antes, porque eu tenho um compromisso com a minha família, com alguma pessoa de fora, né? É isso que acontece sempre, quase que 100% das vezes que alguém recebe adiantado. E isso pode acontecer conosco, nos termos, né, de sermos voluntários. A segunda maneira, queridos, de Deus pagar é depois do serviço entregue, que é o mais correto nos termos humanos, né? Que você, né, veja o serviço que a pessoa prestou para você, né? Já combinou antes o valor, tudo certinho, agora entregou o serviço, o dinheiro está na mão. Aí Deus também ele usa esse método. Ele fala, né, que ele vai recompensar cada um de nós com um galardão. Você já leu sobre o galardão? É um tipo de recompensa que a Bíblia menciona. É um presente que nós não sabemos explicar. Não adianta você me perguntar o que é galardão, pastor. Eu só sei dizer para você que é um meio de Deus recompensar aqueles que servem a Ele, né? E nós vamos ver vários versículos falando sobre isso. Dependendo da versão, você vai ver recompensa, dependendo da versão, você vai ver galardão escrito lá, mas o primeiro versículo que fala sobre isso está lá em Apocalipse 22:12. O texto diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Está falando da segunda vinda de Jesus. Depois que a obra for concluída, ele vai fazer mais um pagamento, né? Então, você percebeu que, de repente, se você chegou aqui como aquela pessoa que recebeu tudo antes, está meio desanimado, ainda tem algo para você receber, né? Ele nos prometeu. 1 Coríntios 3,14 diz assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Agora nós estamos falando de algo que está acabado. Depois que construiu, vem uma segunda maneira de Deus recompensar, uma segunda maneira de Deus pagar. Romanos 2,6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Mais uma vez, essa é uma ideia clara de que Deus tem algo para liberar sobre as nossas vidas no final da nossa jornada como voluntários. E Mateus 25:21 diz assim: o Senhor respondeu: muito bom, aliás, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Teriam muitas outras passagens que falam, né, com outras palavras, a mesma coisa em relação a esse meio de recompensa. E agora nós vamos perguntar, né, por que Deus trabalha com 2 tipos de recompensa? Eu não sei se você já chegou nessa conclusão, mas é uma conclusão minha. Talvez até você não concorde muito com essa ideia, mas eu acredito que Deus não paga só pelo que nós fazemos com as mãos. Ele paga pelo que nós fazemos com o coração. Não é só a quantidade que Deus paga, é a qualidade que Deus paga. Então tem um primeiro pagamento que talvez seja: olha, eu vou pagar por tudo que você fizer. Já está aqui, mas no final, se você fizer bem feito, tem um segundo pagamento. No começo ele fala assim: olha, tudo que você fizer já está pago aqui, mas se você fizer com alegria, tem um segundo pagamento. Se você fizer com empenho, tem um segundo pagamento. Se você fizer com empolgação, tem um segundo pagamento chamado galardão. Amém, queridos? É muito interessante isso. É muito interessante isso. Que Deus, Ele sabe como nós somos falhos, né, no nosso combinado com Ele de servi-lo. Amém? E aí, tem um terceiro meio de pagamento também, que é o sustento durante a jornada. O sustento durante a jornada. Por exemplo, 2 Coríntios 9:9 diz assim: como está escrito,
distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, também, né, dá o pão ao que come. Está falando, o pão é um meio de pagamento de Deus para aqueles que o servem. E esse pão é para quê? Para a gente vender? Não, é para a gente se sustentar. Então veja bem como Deus é generoso. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, não, eu estou servindo a Deus de graça. É um engano muito grande nosso. Que na verdade Ele já nos pagou tudo antes, prometeu nos pagar por a qualidade do serviço depois e ainda está nos sustentando durante a jornada. Então Deus nunca chamou você para trabalhar de graça. Nunca, 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 nunca. Nós cometemos um grande equívoco quando pensamos que estamos servindo a Deus de graça. Quando pensamos que estamos servindo as pessoas de graça. Quando pensamos que estamos servindo a igreja de graça. Porque nós descobrimos hoje que Deus paga muito bem e em 3 momentos diferentes. Amém, queridos? Agora, veja que coisa interessante. O primeiro pagamento, que é o pagamento feito na cruz do Calvário, é mediante a fé. Você não precisa fazer nada. Crê no Senhor e será salvo. Crê no Senhor e recebe os benefícios da cruz, pela fé. O segundo pagamento é mediante obras. Aí não adianta você dizer, não, eu tenho fé e por isso eu vou receber galardão. Não adianta você chegar lá no céu com muita fé, que a fé deu acesso a você ao primeiro benefício. Mas o galardão vai ser por mérito. É mérito mesmo, é dedicação, é esforço, é priorizar o reino de Deus. E é interessante que o galardão não vai ser igual para todo mundo, vai ser de acordo com as nossas obras. E o terceiro, o último, a última, eu troquei as bolas, vou começar de novo porque eu troquei aqui as coisas. A primeira pela fé, amém? O galardão, que é algo que vai vir depois, é pelo mérito, né? O sustento é porque nós vamos trabalhar, é de acordo com o envolvimento, é de acordo com a nossa necessidade. É como você precisa, é como eu preciso. Não é porque eu estou trabalhando mais ou trabalhando menos, é de acordo com a minha necessidade. Deus não vai nos dar mais, porque é justamente para nos sustentar. Se Ele der mais pão do que eu preciso, o que vai acontecer? Vai estragar esse pão. Então, Ele vai dar pão conforme a minha necessidade. Amém, queridos? Vocês compreenderam isso? É muito interessante. Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus. Amém? Você já recebeu o salário. Um grande salário. Seja um voluntário profissional por isso. Você está sendo sustentado, eu estou sendo sustentado pelo Senhor. Seja um voluntário profissional por isso. Você vai receber um galardão nos céus. Seja um voluntário profissional por isso. Amém? João 10, versículo 11, Jesus fala de pessoas que servem a Deus por causa do seu salário. Aqui diz o seguinte, João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aqui, o Senhor Jesus ele apresenta um tipo de servo, um tipo de voluntário, que se ele não estiver recebendo o que ele espera, ele não tem compromisso. Então, eu falei que nós estamos juntando duas coisas extremas. Nós não podemos ser apenas voluntário, faço quando der, quando puder, do jeito que puder, e não podemos ser o assalariado, que é só profissional, que só faz se tiver a recompensa que ele espera. Aqui Jesus mostra que há uma diferença entre o serviço do assalariado e o serviço do bom pastor, que é ele que se coloca ali. Ele fala, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas aquele que serve por causa de uma recompensa, de um reconhecimento, esse ele vai servir enquanto essa recompensa e esse reconhecimento estiverem sendo dirigidos a ele, e depois não. Então nós precisamos, não podemos ser nem só voluntários e nem só profissionais. Nós temos que ser
né, voluntários profissionais, porque nós vamos juntar as duas partes mais importantes de cada uma dessas realidades. E depois nós vamos ver uma das passagens mais significativas sobre voluntariado, que está lá em Êxodo 21, do versículo 1 ao versículo 6, que fala do servo, né, da orelha furada. Quem já leu esse texto? Isso aqui, queridos, é muito profundo, é muito profundo. Nós não estamos mais, né, debaixo da lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento soa muito estranho às vezes para nós, mas ela tem lições muito poderosas. Aqui nós vamos ler o seguinte, olha: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo, era permitido isso, era lícito, era debaixo da lei, que alguém comprasse um escravo, pagasse para que essa pessoa servisse ele por tantos anos. Podia ser, né, por um escravo estrangeiro, mas podia ser também por um escravo que fosse da própria nação, e aqui ele está falando de um escravo hebreu. Ele fala: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o Senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Normal, natural, que isso acontecesse. Se fosse um escravo estrangeiro, não tinha muitos limites para quantos anos, para o que fazer, mas se fosse um escravo hebreu, a lei dizia que era 6 anos e depois ele receberia liberdade. Ele poderia fazer o que ele quisesse com a vida dele. Agora, acontece aqui, queridos, uma coisa, que esse escravo hebreu, ele não trabalhava só pelo seu salário. Ele também era um voluntário. E a Bíblia diz no versículo 5, diz assim, ó: se porém o escravo, se porém o voluntário, se porém o servo declarar: eu amo o meu Senhor, eu amo a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre. Está falando de alguém que está tomando uma decisão voluntária, ele não quer. Foi dado essa possibilidade, foi apresentado essa carta de liberdade. A partir de agora você não tem mais obrigação. Ele fala: mas eu não quero, eu amo o meu Senhor, eu amo a minha família. E aqui diz a Bíblia: se ele disser: eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante os juízes e terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Aqui nós vemos a junção das duas coisas. Alguém que é voluntário, porque ele era livre e decidiu ficar lá, não foi obrigado. E alguém que, né, é tão bom que faz as coisas como um profissional ao mesmo tempo. É isso, queridos. Né? É isso que nós precisamos entender, que a diferença entre a cultura do voluntário num contexto natural apenas, que faz quando der, quando puder, do jeito que dá, e a cultura do voluntariado dentro da palavra de Deus. Eu faço o meu melhor, com toda a excelência, como se fosse um profissional, mas entendendo que, né, o pagamento é algo secundário. Eu sei, você sabe que nós vamos receber, que nós já recebemos, que nós estamos sendo sustentados, mas os nossos olhos, o nosso coração não está no pagamento, está no Senhor. Nós amamos a Ele. E é por isso que nós decidimos ser um voluntário na casa do Senhor. Amém? É para esse lugar, queridos, que nós estamos sendo conduzidos. Amém? Então, pense em como você tem servido. Eu queria, né, que nós tivéssemos um momento de reflexão. Pense em como nós estamos servindo. Pense em como você tem servido. Eu tenho certeza absoluta, porque nós somos humanos, que em alguns momentos eu só fui um voluntário e fui um voluntário fraquinho. Tipo assim, eu nem fui um voluntário bom, eu fui um voluntário ruim, só voluntário mesmo. Olha, além de eu fazer quando dava, como dava, na hora, do jeito que dava, eu ainda fiz com o coração realmente assim, bem longe de Deus. Algumas vezes também nós todos já fizemos um serviço tão profissional, que a gente diz: olha, agora, Senhor, o Senhor já sabe, né? Minha conta é lá no Bradesco, lá no Sicredi. Seria uma boa ideia uns 500 mil aparecer do nada lá, né? Só profissional mesmo. Olha, Senhor, estou precisando de uma ajuda aqui no meu trabalho, uma ajuda aqui na minha casa, uma ajuda aqui nos meus relacionamentos. E a gente logo, né, deu o endereço: Senhor, quando o Senhor quiser recompensar, é ali que eu quero a recompensa. Eu tenho certeza disso, queridos, porque nós somos humanos. Nós já fomos
voluntários fraquinhos e nós já fomos muito profissionais também, levando as coisas muito pelo lado profissional. Mas o que Deus está nos chamando nessa noite é ser os dois ao mesmo tempo. Amém? Alguém que oferece, né, algo excelente a Deus. Nós sempre voltamos daqui, do culto aqui, conversando, né, entre nós e com as meninas, e algo que eu quero até elogiar, é o Ministério Infantil, todos, né, eu acho que merecem elogios, mas o Ministério Infantil tem investido. Esses dias eu conversei com a Silvia até sobre um investimento lá que foi feito para o Ministério Infantil, e aí eu me ofereci para pagar o investimento, ela falou não, né, nós vamos pagar. E eu não estou falando por causa disso, eu estou falando porque quase todas as vezes que nós descemos, a Sara fala muito bem. Nossa, pai, nossa, mãe, foi muito legal, foi muito legal. Tem que dar parabéns, né? Então, é isso, queridos, nós não estamos buscando, né, ser aplaudido, né? E provavelmente vocês não escutam isso todo dia e não devem ficar esperando escutar, mas isso é um sinal de alguém que está sendo um voluntário profissional, que está investindo, às vezes, do próprio bolso, que está dizendo, não, eu quero aprender, puxa vida, eu quero saber como eu ser um bom recepcionista, melhor do que eu já sou. Eu quero saber como ser um intercessor segundo o coração de Deus, melhor do que eu já sou. Quero saber como eu sou um pastor, melhor do que eu já sou, como eu sou um ministro de louvor, como eu posso cantar, como eu posso tocar um instrumento melhor do que eu já faço, como eu posso, né, interceder, recepcionar. É isso, queridos. É isso que Deus nos chamou para fazer, como um voluntário profissional. Se você falar isso para alguém lá fora, elas vão chamar você de louco. Não tem como ser essas duas coisas ao mesmo tempo, mas diante de Deus tem sim. Amém? E eu queria encorajar vocês, né? Desde a roupa, desde o crachá. Hoje nós vamos entregar o crachá. É uma maneira, reflete o nosso zelo, reflete o nosso empenho, reflete a nossa alegria em servir, né? Então, dentro das possibilidades, faça o teu melhor, sabendo que você já foi recompensado, que ainda vai ser recompensado, que está sendo sustentado, mas, acima de tudo, faça porque você ama o teu Senhor. Amém? Você pode ficar de pé? Quero ler mais 3 versículos de forma bem rapidinha. Romanos 12, 11, diz aqui, nunca falte zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Um voluntário profissional é muito zeloso, é muito fervoroso. 1 Pedro 4,10 fala assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Um voluntário profissional é muito fiel a Deus. E Hebreus 6,10 diz assim, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. E olha só, lembra que nós falamos que Ele paga por 2 situações, pelo serviço e pelo coração? Aqui fala assim, Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram. Então, vale a pena a gente não apenas fazer, mas fazer com a motivação correta, com o coração correto. Amém? Vamos orar a Ele? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida preciosa que está aqui, Pai. Te agradeço por aquelas que não estão, Pai, que porventura não puderam vir, Senhor. Nós somos gratos. E o Senhor é testemunha disso, Senhor. Quanta falta, Pai, cada um deles fazem quando não podem estar conosco. Que o Senhor os recompense ainda mais, Pai, que as Tuas promessas, todas elas se cumpram sobre a vida deles, mas que o Senhor restaure também a lembrança de quanto o Senhor as ama, de quanto o Senhor já pagou pela vida delas, que o Senhor também resgate também o ensinamento de que o Senhor tem um galardão a liberar sobre o coração e a maneira como fizeram as Tuas obras, e que o Senhor também mantenha viva a lembrança de que o Senhor tem um compromisso de sustentá-las, para que elas possam, Senhor, fazer, ó Pai, realmente se cumprir, Pai, essa ideia de ser um voluntário, mas fazer algo tão excelente, Senhor, que talvez as pessoas até nos chamem de fanáticos, de pessoas que não sabem os limites das coisas, mas, de fato, Senhor, como o Teu amor não tem limite, como as Tuas promessas não têm limites, nossa resposta a esse amor e a essas promessas também não precisam ter limites, que nós possamos entregar a nossa vida, o nosso coração em favor do Teu reino. No nome de Jesus, nós Te louvamos e eu abençoo cada um dos meus irmãos, que eles vivam, Senhor,
a plenitude daquilo que o Senhor sonhou para eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vocês podem dar um aplauso ao Senhor?